Agora, vamos para o terceiro módulo da aula sobre doença diverticular, onde vamos falar sobre hemorragia digestiva baixa. Agora, a gente vai falar sobre um outro aspecto da doença diverticular, que é a hemorragia digestiva baixa. Nos pacientes que têm diverticulose, 4 a 17% pode evoluir com hemorragia digestiva. A gente sabe que a diverticulose é mais comum no sigmoide, porém, a hemorragia digestiva ela é mais comum no cólon direito e está normalmente associado à forma hipotônica da doença, pacientes idosos. A diverticulose é a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa, sendo que os pacientes acometidos normalmente apresentam entre 50 e 75 anos de idade. Desses pacientes que sangram, 75%, o sangramento para espontaneamente, mas existe um risco de ressangramento de até 20% após o primeiro episódio e até 50% após o segundo episódio. E o ressangramento é mais comum quando, no exame, a gente vê o vaso ou quando existe um coágulo aderido ao vaso. Muitas vezes é difícil a gente localizar aquele divertículo que provocou o sangramento, o divertículo culpado. Mas, se a gente consegue realizar a colonoscopia com preparo em até 24 horas, é mais provável da gente achar direitinho onde foi o sangramento, o divertículo que sangrou. A avaliação inicial desses pacientes ela deve ser feita de forma global, junto com a estabilização hemodinâmica do paciente. A gente solicita um hematócrito e a contagem das plaquetas, junto com o coagulograma, porque se o paciente tiver com a coagulação alterada, um RNI acima de 2,5, a gente deve considerar reverter a anticoagulação. Deve ser solicitada uma reserva de hemoderivados, caso seja necessário fazer hemotransfusão. E a gente deve solicitar também uma dosagem de ureia e creatinina. Se o paciente estiver hemodinamicamente instável, a gente deve considerar que esse paciente pode ter uma hemorragia digestiva alta, proximal ao ângulo de Treitz, mas que na verdade está se exteriorizando por baixo. 11% desses pacientes que têm hemorragia digestiva baixa, uma suspeita de hemorragia digestiva baixa, na verdade, esse sangramento se encontra no trato gastrointestinal superior. Se for um sangramento muito vultuoso, isso acelera o tempo de trânsito intestinal e o sangue pode se exteriorizar por baixo, confundindo o médico assistente. Nesses casos, a gente deve passar uma sonda nasogástrica para ver o refluxo. Se tiver refluxo de sangue, o sangramento, na verdade, é alto. Se não tiver refluxo nenhum, a gente não tem como saber, tem que fazer uma endoscopia digestiva alta. Então, a gente passa uma sonda nasogástrica para ver se tem algum refluxo. Se a gente não conseguir definir com a sondagem nasogástrica, a gente deve solicitar uma endoscopia digestiva alta. Então, primeira medida é estabilizar o paciente, a hemorragia digestiva baixa, normalmente o sangramento cessa espontaneamente e a gente tem que dar um suporte clínico para esses pacientes. Essa estabilização deve ser feita por um acesso venoso periférico, pela infusão de cristalóides, e a gente tem que ficar ao lado do paciente para definir quanto de volume que a gente pode administrar sem causar uma sobrecarga hídrica e um edema agudo de pulmão. Primeira coisa, a gente tem que definir se esse paciente pode ser atendido só no pronto atendimento, se ele precisa de uma transferência para UTI e se ele tiver uma hemoglobina abaixo de 8 e for um paciente que tem doença cardiovascular, pode ser que seja necessário hemotransfusão. Então, em relação aos métodos diagnósticos, se o paciente estiver estável, a colonoscopia é nosso exame de escolha. Agora, se a gente não conseguir estabilizar com as medidas clínicas, a gente tem mais 3 opções. A gente pode usar uma arteriografia, pode ser necessário a cintilografia com hemácias marcadas ou uma tomografia computadorizada do abdômen. A gente considera esses 3 exames quando o sangramento não parou, a despeito das medidas clínicas, quando o paciente não foi possível estabilizar hemodinamicamente o paciente e provavelmente esse paciente não vai tolerar um preparo de cólon. Quando a gente opta pela colonoscopia,
é fundamental que a gente faça um preparo. Alguns livros falam que o sangue é catártico, que o preparo seria desnecessário, mas a gente sabe que o preparo melhora a taxa de sucesso em identificar e tratar o sangramento. Deve ser feito preferencialmente nas primeiras 24 horas e ela é terapêutica, então, se possível, a gente usa um aparelho especial que tenham 2 canais de trabalho. Por um canal a gente consegue lavar e irrigar bastante, e pelo outro canal fazer o tratamento propriamente dito. E é um exame com a taxa relativamente baixa de complicações. O diagnóstico de certeza pela colonoscopia é quando a gente identifica a lesão com sangramento ativo ou a lesão com estigmas de sangramento recente, como um vaso visível, um coágulo aderido. Alguns sinais eles são presuntivos, como um segmento do cólon com divertículos e com sangue fresco localizado ali próximo, ou quando tem divertículos, não tem sangramento ativo, mas também não tem nenhuma lesão potencialmente causadora de hemorragia digestiva. Nesses casos, para a gente prevenir que o paciente volte a sangrar, a gente tem que suspender os anti-inflamatórios não hormonais, de preferência suspender a AS, aspirina, e os demais antiagregantes plaquetários e anticoagulantes devem ser avaliados em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Muitos desses pacientes são idosos, pacientes coronariopatas, que estão fazendo uso de mais de um agregante plaquetário em associação com aspirina, mas a gente tem que avaliar risco-benefício. Se o paciente tem um risco grande de ter um evento coronariano, talvez a gente precise manter esses antiagregantes plaquetários a despeito do risco do paciente vir a ter uma outra hemorragia digestiva. E quando a gente precisa operar esses pacientes? Se a gente não consegue, com a colonoscopia e com a arteriografia, interromper o sangramento continua por mais de 72 horas e é refratário às outras medidas de tratamento, ou quando o sangramento parou, mas o sangramento voltou na primeira semana após o episódio. A gente deve considerar que esse paciente já está espoliado e talvez precise de um tratamento cirúrgico. E qual cirurgia deve ser realizada? Depende. Se a gente conseguiu, através dos exames, detectar exatamente de qual foi o segmento do cólon que sangrou, a gente pode fazer uma colectomia segmentar. Mas, se a gente não identificar de onde veio o sangramento, aí a gente tem que fazer uma colectomia total. Tirar todo o cólon para não correr o risco de ficar a lesão que causou o sangramento para trás e o paciente ressangrar após a cirurgia. Então, esse é um produto de uma colectomia total. O paciente, então, é submetido a uma colectomia total, nesse caso, com uma ileostomia terminal, porque na vigência de um quadro desse, o paciente está instável, já são pacientes graves, o risco da gente fazer uma anastomose ilio-retal é alto, é um alto risco de deiscência, de fístula e um alto risco para o paciente também, porque acaba aumentando em muito o tempo do procedimento. Aí, nesses casos que a gente faz uma colectomia total e a taxa de morbimortalidade são muito elevadas. O paciente vai ficar com ileostomia, para depois, num segundo tempo, a gente realizar a reconstrução do trânsito intestinal e a reversão dessa colostomia. Tecnicamente, isso é possível, mas vai depender das condições clínicas do paciente. A cirurgia, então, ela tem alta morbidade por causa da ileostomia e também tem uma elevada mortalidade, que esses pacientes já são pacientes graves. Assim, encerramos esse módulo. Você pode reforçar esse conteúdo no nosso caderno digital.